Olá, amigos que estão ouvindo aqui pela segunda vez o nosso podcast Prezados. Eu estou aqui com o meu amigo O Marco, e eu sou Ed Antonini e a gente hoje vai falar de um assunto. Eu tô preocupado, não, na verdade você tá preocupado porque a gente tá parecendo que vai ser um podcast só pra ir contra a pseudociência, né? exatamente, eu tenho esse receio, não era a intenção original, mas como nós recebemos sugestões de temas, e foi um tema bastante adequado, se a gente considerar que nós vamos passar falando de autoajuda, alguém sugeriu PNL. PNL, Programação Neurolinguística, é o nosso tema de hoje. Primeira coisa que eu queria dizer é agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro, que foi um teste, foi super legal, deu muito certo. Praticamente não teve edição, aquela edição, e por causa disso a gente está fazendo ao vivo. Então, por acaso, se você está pegando a gravação deste podcast, você pode ir no meu Twitch, twitch.tv/Antonini, que normalmente aos sábados, às 15 da tarde, mais ou menos, a gente começa a gravar. Se você se inscrever lá, você pega a gravação. De qualquer maneira, você que está assistindo ou ouvindo, não sei por onde, pode deixar o seu comentário, a sua sugestão de tema, a sua pergunta para um próximo podcast, que a gente com certeza vai abordar o tema, principalmente porque 50 pessoas assistiram ao primeiro, responder 50 pessoas é fácil. Espero que a gente tenha um problema no futuro de que a gente não possa responder todo mundo. Mas vamos lá. Programação neurolinguística é o nosso tema de hoje, 21 de novembro de 2020, segundo episódio do podcast Prezados. Prezado, o que é PNL? Boa pergunta, eu não sei o que é PNL. PNL é muito confuso, é muito complexo, envolve muitas concepções distintas e ela foi se transformando nos últimos anos, deixando ainda mais confusa, mais inconsistente e com um discurso mais pseudocientífico. Originalmente, quando ela surge nos anos 70, proposta por um linguista e um psicólogo, Grinder e Blender, se eu não me engano, ela vinha como uma proposta de tentar, a partir da observação do comportamento de pessoas que tinham uma postura muito assertiva, postura de liderança, de certo controle sobre os outros, tentar identificar os padrões verbais e até posturais dessas pessoas, entendendo que essa linguagem que as pessoas usavam e esses padrões posturais, essa linguagem não verbal também, poderiam ser assimiladas por outras pessoas que, ao assimilarem ou assumirem esses padrões, faria uma espécie de reprogramação de ordem cerebral mesmo, que elas se reestruturariam, que elas se ajustariam. E como toda boa pseudociência e como toda boa estratégia mágica, era proposta, e é proposta até o momento, tem muitos entusiastas ainda, para resolver absolutamente tudo. Resolve seus problemas financeiros, seus problemas motivacionais, seus problemas de relacionamento, seus problemas psiquiátricos, tudo ela tem solução. Existe uma certa lógica interna? Sempre existe. Toda pseudociência ela tem um argumento lógico. A lógica não pode ser usada para validar argumentos falsos. A lógica não impede que mentiras sejam construídas e veiculadas. É só você fazer uma sequência de raciocínios e de conexões que façam sentido na cabeça de quem está ouvindo. E é bem assim mesmo que se constrói essa ideia. Por quê? Se a gente pensar intuitivamente aqui, eu nunca estudei especificamente ah, um aspecto vinculado à programação neurolinguística de forma consistente, até porque, pelo que eu entendi, não tem muita consistência mesmo. Eu nunca estudei isso. Mas intuitivamente, eu posso imaginar que o que você fala traduz muito do que você é. O como você fala traduz muito do que você é. E eu posso entender intuitivamente que se você trabalhar essas questões, muito disso será assimilado por você e trará modificações. Talvez não precisasse chamar de PNL, talvez tenham dado nome para algo que tu já sabia há muito tempo, né? Cara, no trabalho com a turma lá, a gente tem uma frase que a gente usa que eu acho que resume então esse negócio de PNL. A gente pode terminar o podcast com 6 minutos.
que é o fake it until you make it, que é vai fazendo até virar verdade. Eu acho que É isso, é uma né? síntese boa. Porque realmente, o que acontece? Existe esse elemento e esse que é o grande problema, é aí que a PNL às vezes começa a ficar um pouco convincente para as pessoas, até porque quando alguém vê um nome pomposo como programação É um neurolinguística, bom nome, né? Porra, é uma programação, que é um negócio avançado. É neuro, tem a ver com o cérebro. E acho que a parte, o elo mais fraco aí é o linguístico, né? Mas mesmo assim, é uma palavra bonita. mas quando eles exploram, ele ganha força, porque entender que o que você manifesta em termos linguísticos interfere na sua programação neural, olha que sacada interessante. Vai falando e vai reprogramando você mesmo. É um superpoder. É praticamente isso e acaba bebendo em várias fontes. Esse é também um grande problema dessa história da programação neurolinguística. Discursos ecléticos, discursos que misturam diversas tendências, eles muitas Eles são vezes sedutores, são né? sedutores. Extremamente sedutores. São. Acho que essa palavra que você escolheu é ideal, sedutor. Eles são sedutores e eles são vazios, na maioria das vezes também. O que eles acabam gerando? Eles seduzem porque parecem científicos, parecem consistentes, parecem bem fundamentados. Que afinal de contas tá trazendo de vários lugares, né? Tá juntando várias ciências. Um verdadeiro cientista é isso, né? É um cara que ele entende de tudo, porque ele junta as coisas e daí ele chega com um resultado pronto para você. E é interessante isso, né? Porque se você se opõe a isso porque fala, não, mas esse método é mal estruturado, não existe consistência metodológica, não existe achados. Não, mas aí você está se fechando nos seus próprios paradigmas. Quer dizer, qualquer crítica que você faça vai ser justificada pelo seu preconceito, pela sua resistência. E quando, na verdade, o método científico, ele não está se colocando para impedir nenhum avanço. Ele está se colocando para que o avanço seja de fato científico, para que seja validado. Mas quando as pessoas compram, e normalmente quem compra isso é entusiasta, porque a única motivação é entusiasmo mesmo, não existem Porque achados. você tá procurando uma coisa. Essa é a verdade. Quando você vai atrás de um PNL ou coisas do gênero, você tá buscando alguma coisa. É quase religioso. Pessoal religioso vai bater na gente, É, mas a gente tá falando desse religioso, do cara que tá procurando uma seita mesmo. Não do caso de você que já nasceu num lugar ou já está inserido religiosamente em algum lugar e tem suas próprias crenças. A gente tá falando daquele negócio de seita mesmo. Ele está procurando alguma coisa. Ele tá procurando o norte dele porque tá faltando alguma coisa. E por isso ser, como eu disse, sedutor, cara, entra fácil, hum. né? E construído com um discurso que remete à neurociência, mentira, porque não remete à neurociência, na Não tem verdade, nada a tudo que ver. tem de fundamentação em termos neurocientíficos já está bem datado, já está bem ultrapassado. Remetem à psicologia, mentira, porque também eles se apropriam de alguns conceitos, alguns até termos, de nem conceitos, porque muitas vezes os termos são usados de forma conceitualmente inadequada, mas se apropriam de alguns termos da psicologia, se apropriam de alguns termos da linguística, e eles acabam construindo um discurso que parece ser consistente justamente por trazer esses elementos. Mas quando você analisa, por exemplo, a elaboração que é feita mesmo e as próprias sugestões que são dadas, ou as próprias orientações que são dadas, você acaba observando que eles repetem sempre os mesmos clichês. Uhum. E você acaba percebendo que eles tentam conciliar coisas que são inconciliáveis. É comum você ver pessoas que defendem esse discurso, pessoas que vendem esse discurso mesmo, que vendem palestra, vendem livro, vendem treinamento, existem diversos por aí, dizendo que eles unem conhecimentos de distintas áreas da psicologia, da psicanálise a gestalt, ao behaviorismo, a cognitivo comportamental. Só existe um problema. Metodologicamente falando, objetos e métodos são diferentes. Não dá para fazer uma salada. Não dá para misturar esses elementos do jeito que eles propõem. E aí usar um termo que vem de uma corrente, um termo que vem de outra corrente, fazer o discurso e tentar validar o senso comum com o uso de alguns termos que foram trazidos da ciência, acaba sendo uma estratégia muito comum e que é bastante perigosa, porque, de novo, dá aquela cara, não, mas ele tem uma estrutura, olha o discurso,
discurso, ele usa uma terminologia que é própria da ciência, mas não é ciência. Ou quando eles falam da questão da lateralidade mesmo, cerebral, você vê que eles estão remetendo a estudos da área de neurociência dos anos 50. Eles não fizeram uma atualização. E o que é esse negócio da lateralidade que você está falando? Então, já no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, o estudo Eu já. ia perguntar, pós-guerra, qual delas? Qual delas? A gente tem um monte aí. Eu faço referência à Segunda Guerra. Mas já no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, diversos estudos começaram a ser feitos em termos de neuropsicologia e neurofisiologia. Existe um autor que é muito importante nesse sentido, que se chama Luria. E o Luria foi um dos estudiosos que identificou muito claramente essa questão da lateralidade. O fato de que o hemisfério direito do cérebro é responsável por algumas funções específicas e o esquerdo por outras funções específicas, assim como existe uma lateralidade cruzada no que diz respeito à dominância motora. Isso realmente foi trazido na ciência, isso realmente foi pesquisado, mas isso é muito menos engessado do que se acreditava naquela época, e a neurociência avançou muito, e hoje nós sabemos da plasticidade cerebral, hoje nós sabemos das condições que existem de ativação de áreas em casos em que uma área, por exemplo, se encontra incapacitada ou lesada, por exemplo. Existe um certo dinamismo do funcionamento cerebral que está vinculado realmente às condições que se encontram. Então esse negócio de lateralismo faz sentido. Não, existe uma fundamentação sim, não há dúvida. Só que o que acontece? Eles super simplificam isso. Eles pegam, por exemplo, um clichê muito antigo. As pessoas destras têm o hemisfério esquerdo responsável pela linguagem racional, portanto, todos os aspectos racionais estão ali. E fixam. As pessoas canhotas são mais artísticas, não sei o quê. Exatamente isso que eles fazem. Eles fazem interpretações que são vazias, que são mal fundamentadas do ponto de vista fisiológico, e vendem como regra. E junto com essas interpretações que eles fazem do ponto de vista fisiológico da neuro, vem as psicológicas. Uhum. Como assim? Vem a questão de trazer o comportamento, que o seu comportamento e a sua linguagem, e aí entra a linguística também, Uhum. podem modificar as suas condições neurológicas, podem melhorar essas estruturas, e Uhum. acaba por gerar também uma série de maus entendidos que também são mantidos por eles muitas vezes porque vende bem. Pegar um exemplo. Muitas das pessoas vinculadas aí à neurolinguística defendem que é possível identificar quando alguém está mentindo pela maneira como ele se comporta e como ele olha. Olhando para cima e para a esquerda, o cara tá lembrando. Para baixo e para a esquerda ele tá interiorizando. Para direita, para cima ele tá inventando. Para direita, para baixo ele tá tentando puxar uma invenção. E olha que coisa absurda, né? Por quê? Existem pessoas que simplesmente têm um olhar esquivo por uma questão de ansiedade social e que podem estar falando a verdade, e aliás, por falar a verdade com um conteúdo que para ela é extremamente incômodo, ela vai ter uma série de padrões ansiosos motores também. Sim, e falar, vamos lá, né? Para muita gente é o que você falou, né? Falar em público é complicado. Eu conheço pessoas que não gostam de tirar foto, né? Eu também conheço. Sou mesmo. E é uma dificuldade É uma que dificuldade. talvez um bom programador neurolinguístico pudesse resolver com a pessoa. Não, só para abrir aqui, gente, o prezado não tem o que faça ele tirar uma foto boa. Na hora que eu aponto uma câmera, o ombro levanta, é incrível. Não existe foto boa deste homem, gente. Mas isso não faz você não estar falando a verdade. Ou tá inventando. E isso é até uma questão interessante. Se você for pensar, muito mais importante do que estar falando a verdade ou não estar falando a verdade é o conteúdo envolvido num discurso. Nós temos, claro, reações motoras que ocorrem em função de estados emocionais. Se um conteúdo, por mais verdadeiro que seja, ele tem um teor ansiógeno para você, naturalmente esses padrões vão se refletir na sua linguagem corporal. Agora, o que acontece aqui? Criar uma generalização, como eles fazem, de novo aquelas regras que a gente já falou na semana passada, que falava de. Regra pra pronta, né? Receita de bolo. Exatamente, você criar essa ideia de que um determinado padrão está associado a uma determinada condição específica para 100% das pessoas já é falho de cara.
Por quê? Eu não sei qual foi o histórico de aprendizagem daquele indivíduo, eu não sei nem quais foram os processos de condicionamento mais básicos que ele tem. Eu não sei quais foram os reflexos emparelhados naquele contexto. Ciência traz o princípio. A piscina cultural que ele vive. A piscina cultural que ele vive, porque se a gente for ver, a gente sempre vai falar aqui no Brasil que tem muitos países que as pessoas são frias, porque você vai cumprimentá-las, elas não te abraçam. Onde já se viu o cara não quer te abraçar? É disso que você está falando, não é? Não só isso, eu estou falando até de uma coisa mais subjetiva mesmo, de um ponto de vista dos mais elementares, dos mais básicos. Tipo o quê? Reflexos. Eu posso ter padrões de conduta não conscientes vinculados a um emparelhamento que ocorreu entre um padrão de resposta motora que eu tive e uma determinada situação que eu experimentei e que me gerou uma ansiedade. Você tá falando pra mim que aquela série Lie to Me, que é do cara que detecta as pessoas mentindo ou não, é tudo baboseira. Então, na verdade, aquela série ela é baseada até em outros estudos que também estão sendo contestados mais recentemente. Existe aí toda uma leitura feita, mas até nesse ponto eu queria apontar. Ponto que eu queria apontar ficou bem redundante, né? Não, ficou bom, ficou bom. O pessoal vai É, cair matando. até nesse aspecto é interessante salientar isso. Por quê? Eles baseiam em outros padrões faciais que estão sendo já há alguns anos mapeados e identificados. Me esqueci até o nome do autor que é referência para eles, até tem um canal específico que fala sobre isso no YouTube. A gente vai descobrir. É, Tem um canal específico que sim. fala disso no YouTube. E que se vale disso. Mas mesmo nesse caso, e até vou salientar que isso é um cuidado que o rapaz responsável por esse canal tem sempre, ele sempre salienta que é probabilístico. E probabilístico é uma ótima versão do famoso suposto, né? Que assim, olha, provavelmente, dá indícios que, não tô falando que é. Não é? E aí você safa o cara. Assim, eu já vi esse canal. Como conteúdo de entretenimento é muito bom. Uhum. É muito divertido. Porque eu não sei, eu me sinto dentro ali do negócio conspiracionista. Não, agora eu sei tudo mais, mas Sim. é aquilo tudo que você falou. E, sinceramente, se existem técnicas tão eficientes para controle das pessoas, para obtenção do sucesso por meio de uma série de condutas que você vai assumir no seu dia a dia, para que você faça uma comunicação mais persuasiva, nós teríamos uma dificuldade muito grande. Por quê? As pessoas rapidamente teriam assimilado isso, rapidamente isso teria se espalhado, teria viralizado entre as pessoas, afinal de contas, opa, funciona, percebi, notei. Em pouco tempo, nós teríamos 100% de controladores e pessoas persuasivas, que não teriam a quem controlar e a quem persuadir. Porque todo mundo ia ter o superpoder, né? E essa situação também me chama atenção, porque quando a pessoa trabalha com a questão de venda de cursos em programação neurolinguística, ou estratégias de treinamento, ou terapias baseadas em programação neurolinguística, eles sempre fazem questão de separar aquele na fala deles para os quais a programação neurolinguística não vai funcionar. Exemplo: não, se o indivíduo já tem tudo aquilo que ele deseja, se ele já tem tudo aquilo que ele considera relevante, se ele não tem mais objetivos, a PNL não serve para ele, porque ele já está em estado de acomodação qualquer. Cai naquilo que eu falei. Cai naquilo que eu falei no começo. Que é o seguinte, o cara vai atrás porque ele tá precisando de alguma coisa. Porque ele tá precisando de uma religião. Porque ele tá precisando de um acolhimento ali. Agora imagine se esse sujeito vai, encontra de repente esse acolhimento inicial, mas ele é muito cético, muito racional e começa a perceber, não, mas isso aqui não está me trazendo ganho. Aí ele chega e aperta o responsável ali pela condução do treinamento, da imersão que ele está fazendo. Viu? Não estou sentindo efeito. Mas você tem certeza que você quer mudança? Você tem certeza que está buscando algo? Você tem certeza que você não está acomodado já na Você, zona de conforto? você como cara do PNL, começa a ir atrás e a fazer com que o cara duvide da própria vontade dele, né? Uhum. Você vai atacar um outro lado. Exatamente. Outra que eu acho interessante, uma justificativa, um argumento que é usado, você, além dessa questão do já ter tudo o que quer, você não está disposto a fazer.
Ou seja, você está julgando força de vontade do cara. Não adianta eu oferecer para você todas as ferramentas se você não vai usá-las. Não adianta eu trazer para você todas as soluções mágicas se você se recusa a implantar isso no dia a dia. E estudar, conhecer é importante, mas estudar, conhecer é o O suficiente. problema Você não tem que sou eu, levar é isso em você. seguida. O problema é você. E você pode observar isso até nas falas persuasivas que eles usam, né? Até alguns cumprimentos muito específicos. A PNL, ela ganhou muita força no contexto organizacional, né? Sim, sim, sim. Isso daí é vendido em organizações, empresas, grupos e tudo mais, de, de uma forma. E vai o cara, e faz a palestra, e sai da palestra já tem a mesinha com os livros dele. Uhum. É uma maravilha, né? E sempre com essa questão de alguns eixos, de algumas falas, de alguns princípios ali que eles vendem como elementos fundamentais para a sua reprogramação. Por exemplo, sucesso. Quem não quer sucesso, né, empresário? E você cumprimentar a pessoa com sucesso, despedir-se da pessoa com sucesso, mostra primeiro a sua programação neurolinguística. Você já está Segundo, disposto, você já está disposto, olha só. e, Você já está falando sucesso para as pessoas. e você está disposto, já está se reprogramando e ainda está ajudando os outros. Olha que cara que você é. Agora você se recusa a fazer isso por quê? Você tem senso de ridículo. Não vou fazer isso. É claro que você não vai obter sucesso, é claro que você é falho. Não é a estratégia da programação neurolinguística que é falha. É você que está se recusando a implantar. E mexe com as pessoas, né? Mexe bastante. E assim, mexe inclusive identificar a pessoa quando ela fala sucesso. Daí eu lembro que eu não posso ficar fazendo expressão de rosto aqui, porque isso é um podcast, não vale nada. Mas você já torce a cabeça assim, fica olhando esquisito, me fala um sucesso. Que pessoa diferenciada, né? Eu tenho feito um experimento. Eu tô num canal de Discord, a gente tá jogando Final Fantasy XIV. Ótimo jogo, você devia jogar. Todo mundo deveria jogar. É legal, eu falo por microfone quando eu vou falar com as pessoas, né? Eles estão dentro do microfone. Programação neurolinguística? Não, é bizarrice mesmo. É, e toda vez que alguém vai se despedir do grupo, eu falo, cuidado. E as pessoas estão começando a se incomodar. Elas estão começando a perceber. Como assim, cuidado? Tome cuidado. Faz parte, né? Você mostrar uma linguagem diferenciada para mostrar que você é uma pessoa diferenciada. Você está indo para um lugar. Não, e não podemos negar que todas as nossas representações cognitivas, em algum nível, têm alguma mediação linguística. Nós construímos simbolismos de mundo, construímos representações de mundo que são pautadas pela linguagem. Aí não precisamos remeter à programação neurolinguística dos anos 70, podemos remeter ao Vygotsky como um cognitivista sério de verdade, que estudou esse processo de formação social da mente, esse processo de construção do indivíduo por meio do seu convívio. E é claro que a linguagem está presente, e é claro que os significados que nós compartilhamos estão presentes. E é evidente que todo significado que nós trazemos, que tem todo um teor racional, tem um teor cognitivo, também tem um teor afetivo. Certas palavras motivam o indivíduo, do Sim. tipo, a palavra sucesso, mencionada assim, pode ter um impacto no indivíduo, sei lá, da abertura dele naquele momento, sei lá o que ele estava buscando, sei lá se era oportuno ou não naquele exato momento O que esse você. significado certo. Uma verdade é, o que você fala e como você se comporta vai influenciar você e as pessoas Sim. de uma certa forma. E nesse ponto a intuição deles não é falha. Isso a gente facilmente concorda. Eu só não posso querer dizer que isso é ciência porque eu percebi isso. Vamos invadir outras áreas correndo um risco aqui muito sério. Mas nós sabemos que linguagem corporal, Você quer ser cancelado já no segundo episódio, é isso? que padrões posturais, eles são estudados inclusive na biologia, dentro de diversas espécies. Sim, com Os certeza. padrões corporais, eles têm uma interferência, uma influência A gente estava falando nos agora, há pouco indivíduos. antes de começar, do meu cachorro, que quando alguém chega, a primeira coisa que ele faz é mostrar quem manda nessa casa, virando a barriguinha pro visitante, mostrando, você visitante é quem manda, eu não tenho nada a dizer aqui. É disso que você está Sim, falando. existe. Tão intuitivamente é fácil concordar. Nossa, o sujeito anda com uma postura ereta, com o peito aberto, em ritmo acelerado, fala olhando nos olhos, tem uma voz imponente.
e usa palavras estimulantes e motivadoras, eu imagino que esse indivíduo, especialmente no contexto corporativo, vá realmente trazer um impacto positivo. Sim. Aí vou pensar, então já sei, ele é o modelo, ele é a referência, que aí é o pressuposto inicial da PNL. Aham. Vamos usar esse modelo e vamos treinar as pessoas para serem assim. E quando elas imitarem o padrão de comportamento e quando elas imitarem a postura, elas vão estar se reprogramando. E mesmo o indivíduo menos assertivo do mundo, mesmo o indivíduo mais submisso do mundo, mais tímido do mundo, se ele conseguir imitar esse padrão de comportamento, ele vai mudar a sua programação. Ele vai se tornar uma pessoa diferente só a partir desses padrões. Pode ser? Pode ser que uma ou outra pessoa, ao tentar imitar esses padrões, desenvolva estratégias de mobilização interna e se reorganize. Mude a maneira como ela entende as situações, como ela se enxerga, como ela se vê e possa ir dessa situação E às vezes dada. não exatamente quantitativamente ou qualitativamente, como você falou, mas temporalmente também. Talvez sim, mude mesmo por um determinado tempo. Hum. Depois tudo volte ao normal. E aquela pessoa que mudou, porque outros não vão conseguir simplesmente implantar. Mas se eles não conseguirem, por que eles não conseguiram, meu amigo? Simples. Porque eles já estão onde queriam. Eles não estão se dando conta disso. Simples. Porque eles são capazes de ouvir, mas não são capazes de fazer. Lhes falta vontade de fazer. De novo, aquela velha história. Terceiriza a responsabilidade. Ah, você não conseguiu o resultado? Por quê? Porque você não quis fazer. Não, mas eu queria muito. Não. Querer não é isso. Você não quis. Querer vai além de dizer que você quer. Cara, Querer é movimentar, se mobilizar, se implantar. Você percebe que esse discurso é persuasivo para muita gente? eu fico pensando, mesa cirúrgica, você lá sofreu um acidente, o médico tá tentando reparar alguma coisa, não dá certo, você morre, aí o médico vira, chega pra sua família e fala: infelizmente ele não tava com tanta vontade de sobreviver assim. É. E quando você conta com essa tábua de salvação, você pode vender esperança para todo mundo. Afinal de contas, o que você está vendendo é infalível. O problema é que quem está comprando a ideia é falível. Olha que brilhante a ideia. Tudo maravilhoso. É um produto, vamos deixar bem claro, Sim, é um a prova de falhas. a prova de falhas, porque afinal de contas, a responsabilidade recai toda sobre o usuário e ela resolve todo e qualquer problema. Basta querer. Basta querer. É, esse querer que é a grande salvação. Mas prezado, eu faço assim, cara. É, eu, eu tenho, vamos lá, eu tenho ali minha dificuldade para acordar toda manhã, não é nenhum segredo. Acordar de manhã, nossa, é horrível. Ajuda um pouco que eu fui dormir às 2 da madrugada porque eu tava jogando Assassin's Creed Valhalla. Ajuda. Vamos dizer que sim. Mas assim, mesmo que eu tenha dormido cedo, mesmo que eu tenha tomado minha medicação no horário certo, de manhã me é difícil sair da cama porque eu não estou com vontade. Aí eu vou lá e falo: não, vamos lá. Eu preciso dar o primeiro passo. Se eu der o primeiro passo, vem o segundo, aí vem o terceiro. Chega 10 da manhã, eu tô bom. Eu já tô disposto a trabalhar. Não é PNL isso? Não tá dando certo? Não é. Sabe por que não é? Olha que interessante aqui. Vamos pensar em motivações mesmo e o que pode nos levar a ter motivação para determinadas situações. Aham. Dormir acaba sendo reforçador para a maioria das pessoas. Muita gente gosta de dormir um pouquinho mais, aquela esticadinha na cama, aquelas pessoas que põem 18, 19 sonecas pela manhã, Nossa, nem começa a fala. despertar. Cara, eu acho que eu Muito faço 5 vezes, fácil. é assim, muita gente se sente reforçada pelo Uhum, dormir. Ou uhum. seja, dormir por si só, para muita gente, já é o que a gente chama de intrinsecamente reforçador. Sim. Como assim? Eu não preciso ganhar nada. Dormir já é o ganho. Já é o Sim, sim. satisfação. Colocando em termos bem simples, eu faço o que eu quero e gosto. Isso é uma situação que para a maioria das pessoas existe e que daí vai gerar uma dificuldade para, por exemplo, sair da cama
se eu não tiver motivadores muito fortes para isso. Eu não tô falando assim de quem não tá conseguindo sair da cama por causa de uma depressão ou algo assim. Tô falando de quem não tá conseguindo sair da cama, como você descreveu, Aham. porque tá ali deitadinho no Tá aconchego gostosinho, e né? não vai querer já interromper aquilo. Agora veja que existem motivadores intrínsecos e extrínsecos. Você sabe muito disso? Você Ah, lembra sim. desse artigo que eu li Sim, uma vez? sim, sim, faz parte da minha dissertação de mestrado, né? Eu tenho que lembrar disso. Essas motivações intrínsecas, elas estão muito vinculadas às motivações pessoais. Sim. Algumas pessoas podem ter construído internamente, e aí tem um perigo da PNL. As Aham. pessoas podem ter construído autorregras mesmo nesse sentido. Elas valorizam isso intrinsecamente, elas internalizaram isso, para elas é importante acordar cedo. Porque daí o pessoal da PNL pega palavras como regras, Aham. levam para o contexto deles e usam indiscriminadamente, justificando qualquer coisa por tais regras. E esquecem que a área da psicologia cognitivo-comportamental, que criou conceitos vinculados a autorregras, tem toda uma fundamentação para distintas autorregras que se estabelecem em distintos contextos também. Eles superficializam, generalizam o conceito de regra e podem trazer daí na PNL essa lógica. Uhum. Mas vamos supor que você é um indivíduo que foi criado em determinado contexto e que era muito valorizado acordar cedo, você assimilou aquele valor, faz parte das suas Sim, concepções, faz sim. parte das suas autorregras, e você realmente acorda, levanta. Mesmo sendo gostosinho estar na cama, para você é melhor ainda aquela sensação de acordei cedo. Deus ajuda Sim, quem cedo madruga, né? tranquilo, você tem um reforçador presente, e aí entra aquela história, nós seres humanos funcionamos uma base de hedonismo, nós buscamos algum tipo de ganho. Explica hedonismo para quem é novo aqui. Buscamos ganho, buscamos sensação, buscamos, se não prazer, pelo menos afastamento de desprazer. Ah, sim. Esse é um funcionamento próprio do ser humano. Você conseguiu isso atendendo a um critério social que estabeleceu para você que Deus ajuda quem cedo madruga, para você estar internalizado. Aham. Intrinsecamente está presente para você. Uhum. Extrinsecamente eu posso ter reguladores. Amanhã é sábado, vou dormir até às 11. Ah, não, tenho um compromisso profissional às 7. E compromisso profissional traz ganho financeiro, traz ganho pessoal, Sim. traz um retorno. Às 6h30 eu estou levantando. Se não houvesse esse compromisso profissional, Eu tava dormindo até agora. o motivador extrínseco está presente também. O que nós percebemos? Na verdade, você generalizar uma regra para qualquer contexto, desconsidera isso. Você é um ser em contexto, você é um ser numa situação. As variáveis presentes, aquilo que lhe traz algum ganho num determinado momento, pode não estar presente no outro. Você imaginar que assumir uma- um padrão verbal, uma persuasão verbal que você compre deles, estou usando persuasão verbal porque eu não consigo fugir Sim. do Bandura e eles gostam de distorcer essas teorias nesse processo. Você assim, imaginar que essa sua convicção vai servir para qualquer contexto é no mínimo falho. Se eu posso dormir até as 11, eu vou dormir até as 11. Se eu tenho que acordar às 7, tenho mesmo? Tem, você tem que acordar às 7 porque você tem um compromisso profissional. Opa, então eu vou acordar às 7. Motivado por acordar? Não, motivado pelo compromisso profissional que veio e estabeleceu essa contingência. Ou seja, nós somos contingenciados em diferentes momentos. Existem situações que interferem no nosso comportamento. Vender para você 14 passos, 15 clichês lá, 16 frases prontas, regras já montadas, e imaginar que elas vão resolver qualquer situação, é muito, muito falho. Cai naquele negócio que a gente estava falando da semana passada, de que um número serve para todo mundo, né? Uhum. É assim, um conjunto de regras simples, básico, que basta você querer, vai dar tudo certo. Você olhou para a esquerda e para o chão agora. E agora, hein? E agora? A verdade é, eu tava vendo como é que eu ia falar a frase. Eu estava inventando a frase. Tá saindo agora. E agora? Uhum. Que tipo Não, porque foi para a esquerda. Para a esquerda é verdade. Eu estava internalizando a verdade, olha só. Então, essas regras, essas falas, essas leituras super simplificadas, elas são atraentes, primeiro, por serem super simplificadas, a mesma questão que nós falamos da autoajuda, e vamos lembrar que a autoajuda bebe na fonte da PNL. A autoajuda dos anos 90 foi buscar a sua fundamentação na PNL. Até hoje, se você for numa banca de revista, ainda tem banca de revista? Eu acho que tem, eu passo em frente do meu banco, mas Você vai ao banco ainda? Tipo, na assinar agência contratos, física? porque você sabe como é que é a minha Ah, situação. tem os contratos, né? Gente, depois a gente passa o QR Code do Pix. Você já fez o seu Pix? A sua Acredita chave que de não? Pix? Eu acredito.
Eu acredito. Depois a gente passa a chave de Pix do prezado para você que quiser ajudar aí ao leitinho das crianças do prezado, já estão crescidas. Tem o quê? 20 anos o teu mais Matheus tem velho? 21. 21. Enfim, mas a questão é a seguinte, você vê numa livraria, nem livraria tem mais em shopping, foi no Santa Cruz, em São Paulo, fui seco na livraria que tinha lá, cadê? Não tem mais. Só queria um joystick de Uhum. Xbox. Mas enfim, não é disso que a gente está falando. Você vai numa livraria, você vai numa banca, você encontra um monte de livro, PNL, Existe. neurolinguística. E reeditada. Sabe que, inclusive, hoje existem linhas da PNL que estão mais vinculadas ao esoterismo, mais vinculadas à nova era. Tem esses encaminhamentos aí. Mas é natural, porque um produto que vende bem, um produto que funciona bem, porque ele é infalível. Eventualmente o usuário é falível, mas o produto é infalível, acaba sendo ajustado para diferentes públicos. Cara, eu não vou falar, mas assim, eu tô pensando aqui num produto infalível, que é a pura verdade e que só não dá certo por causa do usuário. Não vou falar o nome. Não vou falar o nome. Não importa se você vai todo sábado, todo domingo lá. É. Mas eu não vou falar o nome do que é um produto infalível que depende única e exclusivamente de você. Então, veja que não é uma receita tão nova mesmo. Está na raiz das organizações humanas, né? Caceta, isso não vai dar certo. Foi bom ter um podcast de 2 episódios, é aí que a gente vai ficar, né? Mas você sabe que quando a gente pensa nessas situações, nessa questão de vender soluções, existe como você colocou ainda há pouco, as pessoas estão buscando um suporte, buscando um amparo. Então, Alguém prometeu uma solução que lhe permita isentar-se do esforço, da responsabilidade no primeiro momento sim. e buscar uma forma pronta, é atraente. O problema é que daí essa pessoa é enganada. Por quê? Porque daí ela não consegue o resultado e fala, não, mas você não conseguiu porque você não se esforçou. Mas isso não estava no contrato inicial. O esforço é meu, o negócio funciona. Não, e aí, o bizarro da coisa, tá? É que você que tá ouvindo a gente aqui, eu que tô olhando pro microfone de novo falando. Cara, o mais bizarro é que se você for pro PNL, pra autoajuda, pro que quer que seja, pros anos do. Eu não pode mais falar palavrão, né? Pediram pra falar pouco. Então não vou falar ozônio no cu. Pra você enfiar o ozônio no rabo acima e tal, você tem também as soluções científicas, as sérias, que estranhamente dependem majoritariamente de você também, Sim. né? E esse que é o ponto interessante, né? Cadê a linha? Onde que a gente botar isso? Sabe onde que está a grande linha? Onde? Na propaganda enganosa. Eu, como terapeuta, o profissional médico, a pessoa comprometida com a seriedade do seu trabalho, ela não promete resultados mágicos. Ela não pode fazer isso em termos Aham. éticos. E quando a pessoa tem uma postura ética, eu não estou falando nem por causa de código de ética de profissão, estou falando até pela ética pessoal dela. Não, eu não vou mentir para você, Senso comum, né? né? É básico de um ser humano decente Exatamente. que você tá falando. Agora, quando você não tem essa preocupação e você pode prometer a solução mágica, você acaba tendo uma estratégia de marketing interessante nesse sentido. Você atrai as pessoas. Elas só vão saber que a culpa é delas depois que não der certo. Uhum. Bom, mas você realmente queria? Uhum. Mas você não acha que você pode estar acomodado onde você está? Você já pode ter atingido o nível que você gostaria? Então, isso é uma questão que muitas vezes é explorada. E o que é bem interessante, se a gente falar em pseudociência, a gente vai perceber que existem Você tá diversas. procurando alguma Eu coisa estou aí no procurando alguns celular, né? passos aqui, que enquanto alguns passos são colocados, nós vamos encontrar diversas publicações recentes de artigos, esse ano com um bom monte. Por quê? Porque é público vulnerável, as pessoas estão procurando isso, as pessoas estão querendo soluções para algumas coisas, as pessoas estão passando por um momento de ansiedade, de mal-estar. Tá tudo bem, tá vulnerável. Tá Exatamente. tudo bem, tá vulnerável. E seria importante, se vulneráveis, que eles buscassem apoio, suporte, grupos que realmente pudessem ajudá-los. Mas
acabam sendo vítimas dessas situações. Até o que eu estava procurando, não consegui encontrar, não esqueci o que é. Era justamente uma propaganda de um treinamento, de um Uhum. direcionamento para isso. Não adianta, não existem essas soluções fáceis. É claro que não existem. Você não vai conseguir uma reprogramação completa de quem você é, imitando o padrão de conduta de um palestrante que, embora muito, muito empolgado, muito animado para aquilo, não está de fato lhe promovendo nada de efetivo. E assim, eu não queria fazer apontamentos com relação a algumas atuações, mas vamos pensar em algumas ações que existem hoje, como por exemplo as ações de coaching. Eu procurei aqui na internet um PNL genérico, e daí tá aqui: faça da sua vida uma obra de arte, experimente o que de melhor ela tem a oferecer. Eu quero isso. Sim. Quem não quer a vida uma obra de arte? E para eu preciso do que para isso? Basta eu agir como tal? Basicamente é isso. Você quer ver uma regrinha que eu achei muito interessante aqui? Que é assim, o autoconhecimento é fundamental para que o empreendedor saiba o que tem de melhor e pior para pedir ajuda nas suas limitações. Concordo plenamente com isso. Faz todo sentido do mundo. Qualquer um que você procurar vai concordar com isso. Mas normalmente, quando eu estou em sofrimento, especialmente quando eu estou pensando, e agora eu até vou puxar aqui especificamente, porque a gente semana passada estava falando principalmente da autoajuda, tá? Aham. No nível subjetivo. Se eu estou passando por dificuldades, é justamente porque o autoconhecimento me falta. Sim. E esse autoconhecimento eu não vou obter porque eu li isso. Ah, então é só autoconhecimento, beleza. Se sentar lá, refletir uma meia hora, acho que já resolvo isso. Você já tentou se sentir melhor? Putz, cara, não tinha pensado nisso. É. Que é mudar seu mindset. Vamos, quando você está imerso na emoção, você precisa se dissociar da situação. Então, esse é justamente o ponto. Nós, seres humanos, temos todo um aparato biológico e psicológico em que emoção e razão não se dissociam. Não existe essa separação de razão e emoção. E é justamente aprender a dominar as emoções em determinados contextos o que se busca. O que não é se dissociar das emoções, porque você nunca se dissocia das suas emoções. É entender Se o que isso está acontecer, acontecendo. é algo muito sério. Se você se Aham. dissociou das emoções, Você é um psicopata. algo aconteceu de grave. Agora, vir com essas conversas, vir com essas falas, oferecer de novo soluções fáceis desse tipo. Não, basta autoconhecimento e dissociar-se das emoções e resolve tudo. Hã? Como é que é? Autoconhecimento? Beleza, onde que eu compro? Tem pílulazinhas de Cadê autoconhecimento? o meu manual de instrução? É lá Cadê o no... meu guia do usuário, então, né? Daí eles vão ter um É, chama PNL, né? Então, essas situações, de novo, remetem àquilo que nós dizíamos na semana passada e que, de novo, não tem como dissociar. PNL surgiu por sugestão de uma pessoa que ouviu o podcast passado, né? E essa questão da PNL, essa questão dessas regras, elas já estão na raiz da autoajuda. O material de autoajuda que foi construído no Brasil, no mundo, Uhum. tem muito dessa história da PNL. E a PNL traz esses elementos justamente dessa forma. Traz coisas das quais você não pode discordar. Autoconhecimento é bom? Sim. Sim, sim. Dissociar-se das emoções. Não digo dissociar-me das emoções, Mas mas ter controle emocional? entender assim, essa decisão que eu estou tomando, ela está sendo baseada nesta emoção. Preciso ver outros pontos de vista. Talvez perguntar para outras pessoas se eu não estou sendo muito emotivo neste caso. Exatamente. Comprometer-me em fazer minha vida uma obra de arte? Comprometer-me em fazer algo bonito por mim, pelos meus e pelos outros? Nossa, é super provável. Sem dúvida nenhuma. Todos nós facilmente vamos concordar com isso. Agora, Esse é o canto da sereia, né? e agora? O que eu faço? Não é com uma palestra de 1 hora e meia que isso vai resolver. Não é com livro, não é com treinamento em que você vai ser exposto a uma série de estratégias de reprogramação. É, hum, algumas dessas estratégias até um pouco agressivas, um pouco hostis em alguns modelos de treinamento. Como? Vamos identificar essa hostilidade, vai? Então, existem diversos modelos de treinamento, também não vou, né? Vamos tomar chute, é isso? Não estou afirmando, talvez água gelada.
Você tá me Se zoando. você se recusar a determinados padrões de reprogramação, determinadas repetições, eles vão construir um modelo em que eles vão lhe reprogramar justamente usando estratégias voltadas para punição de comportamento. Um banho de água gelada, por exemplo, quando você não está sumindo, você tem que se reprogramar, você tem que mudar, você tem que levar isso a sério. Não pode rir, por exemplo, no processo. Você pode ser punido se você riu. Ou vamos fazer uma reprogramação muito comum, bonita. A gente já viu isso de jogador de futebol em estratégias motivacionais a executivos. Correr sobre brasas. Ah, você sempre tem um vídeo na internet. Não, você consegue, não sei o quê. Então, superação do quê? Da sua inabilidade de. Correr sobre brasas. Eu não corria sobre brasas até ontem. Hoje eu corri sobre brasas. Continuo com os problemas do meu trabalho, mas agora corro sobre brasas. Não, mas você não está atento a uma coisa. Houve uma reprogramação. Você agora sabe que você é capaz de coisas que você não acreditava ser capaz. Gente, por favor, vamos pegar uma questão muito simples. Todos nós temos na nossa vida algumas situações frente às quais nós nos consideramos menos capacitados, menos aptos. Ao mesmo tempo, tem várias situações nas quais nós nos sentimos plenamente capacitados e podemos lidar com elas. Se a generalização dessa sensação de capacidade fosse tão automática e simples, ninguém teria nenhuma sensação de dificuldade e incapacidade, porque coisa é capaz. Se fosse tão simples assim, isso seria ensinado no fundamental e no médio. Seria muito. Eu não sei se precisaria ser ensinado, né? Se a generalização ocorre Já pela. estaria na própria sociedade, né? Um dia eu andei, superei um limite que eu tinha, então eu supero qualquer limite. Viu? Não é assim. De novo, volto a insistir. Tudo que vem proposto como conjunto de regras, super simplificado e que serve para qualquer coisa, se uma mesma. E aí eu vou usar a palavra metodologia, mas acho que dá para usar outras também. Se uma metodologia, se uma estratégia, se uma É uma forma. intervenção, se uma forma, se uma fórmula se serve para Fórmula é a qualquer palavra. coisa, tome cuidado. Se eles têm uma estratégia, e eu dei uma olhadinha em algumas divulgações de PNL recentemente, e eu achei interessante que a pessoa defendia justamente isso. Nunca antes uma estratégia, aliás, uma estratégia não, uma metodologia foi capaz de atender tantas demandas diferentes de forma tão eficiente. Nossa, o cara é muito bom. Isso é bom. O cara é muito bom. Ele acredita, ele deve ter implantado PNL na vida dele e ele tá levando a sério mesmo. Bom, Sabe? ele tá conseguindo. Ele superou as dificuldades dele, né? Cai de novo no cara da autoajuda da semana passada. Mas aí eu vou te falar outra coisa. Tem um outro indicativo muito bom. Que você começou a falar, eu vou complementar. Primeiro, os próprios caras da PNL, cada vez eles trazem um jeito novo. Então é assim, gente, um indicativo muito bom é que num curto período de tempo, novos métodos vieram. Tem esse. E um outro indicativo de que alguma coisa está errada, me corrija, prezado, se eu tiver errado, é que é o seguinte: você está vindo de outra coisa que não é PNL. Antes disso, você estava em outra coisa. Antes disso, você estava em outra coisa. Velho, alguma coisa está errado. Uhum. Porque aí é que tá. Aí presta atenção em você. Você está procurando as soluções simples, as fáceis, as promessas. E não vai ter. Sim. É a, é aquela situação que nós discutimos semana passada de buscar essas alternativas achando que elas serão mais fáceis, mas que na verdade vão acabam acentuando cada vez mais dificuldades. Modelando. Porque no final das contas, quando você chegar naquele momento que não deu certo, vai vir o reforço negativo, né? Então, até eu vou até fazer uma correção aqui. Punição mesmo. Punição. A diferença entre reforço negativo e punição é interessante. Por quê? Reforço tanto positivo quanto negativo reforçam. Eles estabelecem um padrão de comportamento. No caso dessas situações, eles podem ser punidos mesmo. Enquanto a reforço tem um comportamento, a punição elimina o comportamento. Quer dizer, como assim punido? O efeito indesejável que eu obtive vai me levar a deixar de procurar. Nesse sentido, nesse aspecto. Eu ainda não entendi a diferença entre o punido e o reforço negativo. Então, reforço positivo. Vai ter que simplificar. Tá. Reforço positivo e reforço negativo são conceitos da psicologia comportamental, aquela psicologia que
é bastante criticada em alguns contextos Aham. pela ênfase cientificista, positivista que ela tem. Isso não é PNL, não? Não, essa é de longe, essa é a mais distante possível de PNL. Até Não tem a ver com o comportamento da pessoa? comportamento humano, comportamento animal, reforços, condicionamento. Porque o cara da PNL vai usar essa palavra. Eles usam essa e várias outras. O reforço positivo e o reforço negativo, eles reforçam o comportamento. Como que o reforço positivo reforça? Eu acho que entendi. Uma situação segue ao comportamento, aumentando a probabilidade de ocorrência. O seu cachorro entrou aqui Aham. e ganhou um biscoito. Ele vai voltar atrás de mais biscoito. Aham. O reforço negativo implica no afastamento do estímulo pelo comportamento assumido. Aham. Por exemplo, o seu cachorro está lá fora. Começou a chover, ele entra correndo. Aham. Ele afasta o desconforto de molhar-se pela chuva, entrando na casa. O comportamento dele de entrar é reforçado negativamente pelo afastamento da chuva. Aham. A punição é o seguinte: seu cachorro latiu, você não gostou, você joga um balde d'água nele. Aí vai parar de latir. Aí a punição. É esse que eu. Então, na punição, eu vou ter eu vou deixar de ter uma ação, porque eu não quero a punição, enquanto que o reforço negativo, eu vou continuar tendo uma ação, porque eu não quero a situação da Isso. agressão. E aí você pode observar, de repente, se eu achar uma estratégia que me ajude, eu sou reforçado negativamente. Eu me sentia mal, eu me sentia desconfortável. Aham. Achei a PNL e me identifiquei. Eu Aham. posso ter sido reforçado negativamente e continuar na PNL porque eu fui reforçado negativamente, eu afastei o desconforto. Então Sim. essa punição pode ocorrer sim. Agora, nesse processo todo, a gente vê algumas coisas, e é isso que eu acho interessante a gente estar sempre atento. Eles aproveitam-se de alguns elementos pinçados de algumas áreas, de algumas ciências, e tentam vender como se fosse uma alternativa realmente viável para qualquer coisa. A gente falou agora há pouco da questão de desempenho, eu mencionei, bom, então se a programação implica em obter sucesso, por exemplo, correndo sobre brasas, porque isso mostra que eu supero limites, então eu Aham. não preciso fazer nada, porque algum limite eu supero em algum momento na vida e já generalizo isso. Quando a gente remete aos anos 70, e aí eu vou citar um autor que eu acho uma referência importante, Eu o preciso te Bandura, lembrar de um negócio que é que não muito é legal. alma, né? Não, eu preciso te lembrar de um negócio muito legal. Você tá pensando nos 70 e daí você tá pensando, putz, isso há 30 anos. Eu só queria te lembrar que anos 70 foi 50. Sim, eu sei. Quem tá, é porque quem tá ouvindo, tem uma galera provavelmente da nossa idade, nos anos 70, mais ou menos 30 anos. Não, amigo, há 50. É. Eu só queria deixar isso Não, para dar um paladar aqui. eu tenho isso muito claro na minha barba, claro, literalmente claro. Mas você sabe que quando o Bandura, por exemplo, começa a desenvolver o conceito de autoeficácia, de crença de autoeficácia, e veja, a crença que o Bandura estabelece não é a crença que a PNL propõe. Ele definiu o estudo de uma crença específica dentro de um referencial científico específico, Aham. não é super generalizado, não é distorcido. Ele começou justamente a desenvolver esse conceito porque ele percebeu que determinadas pessoas que procuravam suporte clínico, atendimento, com algumas queixas específicas de fobia, depois de tratadas da fobia, apresentavam em outras instâncias da sua vida melhoras também de desempenho. E ele identificou que havia, na percepção que essas pessoas tinham, da sua crença de autoeficácia, do entendimento de que elas eram capazes de lidar com algumas situações, havia esse avanço porque elas generalizavam algumas situações vinculadas à superação da fobia. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque alguns vão falar, não, mas isso então é igualzinho a PNL. Não, não é. Sabe por quê? Porque o Bandura não disse que a pessoa tinha resolvido todos os problemas dela. Ele apenas percebeu que determinadas condições associadas à fobia eram limitantes para a pessoa. É a crença limitante da PNL. Não, não Não. é. Ele percebeu isso e percebeu que a generalização e que elementos que vão além da dessensibilização imediata, a dessensibilização é um processo pelo qual fisicamente, fisiologicamente, você expõe a pessoa gradativamente a estímulos que causam fobia até que eles deixem de ter esse efeito, que mesmo um processo que é fisiológico, vinculado à apresentação do estímulo e à diminuição de uma resposta emocional vinculada ao corpo, também tem reflexos nos aspectos psicológicos. Mas nunca, em nenhum momento, ele defendeu que aquilo gerava a solução de todos os problemas da vida da pessoa. O que ele estava falando é o seguinte: olha, a gente resolveu esse negócio aqui
e pareceu que teve uma melhora aqui nestas outras coisas. Há uma certa relação, mas foi nesses casos aqui, é uma coisa que a gente pode tentar e ver se dá certo. Uhum. E até, Enquanto que a PNL fala, não, faz que vai. e até interessante que ele percebeu o seguinte, o que ele estava defendendo era justamente isso. Não é só uma questão de reação a um processo ambiente-sujeito. É sujeito-sujeito também, existe uma mediação interna. É uma maneira como eu elaboro esse evento, como eu reorganizo internamente. Então ele percebeu que são construídas pelas pessoas diferentes representações que interferem na maneira como elas lidam com a vida delas. Só que diferentes pessoas constroem diferentes representações e não dá para imaginar que o efeito vai ser igual para todos. Final a gente acaba caindo naquele negócio que os caras viram alguma coisa superficialmente, juntaram tudo, colocaram num balde meio desorganizado e falaram, ó, é desse jeito. Basicamente isso. Porque assim, sabe qual que é a melhor coisa? Vai, sei lá, acho que todo mundo aqui já viu um pouco daquele filme da Disney Pixar, Carros. Uhum. Não precisa ter visto o filme inteiro, mas viu Carros. É um bom filme. Tem todo um. Tem um arco narrativo, tem animação, tem todas as técnicas de animação, tem todas as técnicas de narração, tem todas as técnicas de dublagem, de yara yara. É um filme muito bom. Você pode não gostar de desenho, mas como filme, é uma obra consistente e bem feita. Aí você tem Carrinhos. Já viu Carrinhos? Então, Procura. Quem tá ouvindo, você do microfone, quem tá ouvindo, procura depois no YouTube Carrinhos. É a mesma coisa. É um desenho de CG, de computação gráfica, sobre carros. Mas quem fez o carrinho é um time que viu, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas o cara não fez ali direito. Isso é uma animação porca. uhum. PNL é a mesma coisa. Sim. Basicamente, você pinça um ponto ou outro que parece, ó, isso aqui está. Esse é legal, esse é legal. Só na psicologia cognitivo-comportamental definiu um conceito lá que é o conceito de crenças. Vamos pegar essa ideia de crença, porque isso aqui é legal. Vamos estudar todas as crenças que eles estabeleceram, vamos verificar quais são os processos. Não, não, isso dá muito trabalho. Vamos dizer assim, crença limitante. Crença limitante a gente encaixa em qualquer discurso. Parece que os caras só pegaram o título da manchete. Basicamente, Os caras só pegaram o título da manchete. assim como você acha que a neurociência foi estudada para fundamentar essa questão de. E aí eles trazem alguns, eventualmente, em algumas palestras, vão falar de imprintação, vão falar de engramas, vão falar de reprogramação, de sinapses, reestruturação de sinapses. Viu? Eu posso falar de sinapses ao acaso e falar um monte de besteira a respeito do assunto? Colocando frases e palavras bonitas que vêm de algum lugar legal, Vamos ampliar essa rede neural por meio de uma programação neurolinguística, usando a sua linguagem e a sua linguagem corporal? aí vem o coach quântico, né? Aí Que começa tá a na vir, moda. aí nessa hora começa a vir o coach quântico. O coach quântico é o novo PNL? Você sabe que Tá ali, né? Tá junto. então é difícil dissociar algumas coisas. Você sabe que quando você fala de coaching, pensando em estratégia de recurso humano usada para desenvolvimento de pessoas por meio de planejamento de carreira, é uma coisa. Sim, sim. Agora, quando você fala de coaching, nesse contexto agora em que eles resolvem absolutamente tudo, e trazendo de PNL a não é física, mas a física quântica, Sim, sim. né? Você percebe que há aí a pseudociência de novo. E que é extremamente convincente porque é um argumento que, ao mesmo tempo que a regra é simples, a justificativa é complexa. Você oferece para o indivíduo uma regra simples. Aham. Aí ele dá uma justificativa que inventa por trás daquilo. Não, porque nós temos que entender que toda a questão da matéria. E sei lá, faz todo um discurso dissociado da regra. E é muito. Que você não entende. Não, é tranquilo. Não preciso entender o que está por Eu só trás. preciso fazer o que ele falou. Tá resolvido. Eu só preciso fazer o que ele falou. E se você quiser fazer, porque você tem que querer. Você tem que querer. Se você não quiser, não vai acontecer nada. Eu tô procurando perguntas aqui que eu postei no TikTok, Ah, falando que eu ia falar sobre PNL, só que eu acho que eu postei
tarde demais Uhum. e as pessoas não estão perguntando. Cara, o cara do PNL é aquele teu amigo que parece inteligente, né? São. Eu conheço alguns, inclusive, aqui Tá passando vários em comum na cabeça, né? Eu conheço um que já fez parte da sua família. Tem, tem, tem. E, e eles têm. E assim, é interessante. Por quê? Porque para o incauto, para aquele sujeito que está desatento, eles podem ser convincentes. O sujeito chega bem falante, chega Bonito, bem apessoado. boa comunicação, pode se tornar convincente. E o cara que tá começando no PNL muito provavelmente gastou todo o dinheiro dele naquele terno, né? É uma possibilidade mesmo. Há uma possibilidade do cara que tá começando o PNL gastou todo o dinheiro no terno. Veja, ele tá chegando de Uber, mesmo assim. Ou de táxi. Às vezes ele pegou o metrô, às vezes ele pegou o metrô até a estação mais próxima, e daí pegou um Uber pro centro de convenções que você tá, para ele fazer aquela palestra de PNL. E uma questão que é interessante de observar nessas posturas, nas condições, sempre tem essa estratégia de marketing por trás disso, sempre tem essa Tem. preocupação em vender essa imagem de sucesso, sempre tem essa postura, inclusive de linguagem, e quem vende isso realmente implanta isso. Sim. O discurso entusiasmado, aquela entonação, aquela variação, isso faz parte do pacote. Que inclusive você pode perceber, se você for ver aí muita gente, você vê que um pega de outro. E uma estratégia que pode ser muito usada, e eles usam bastante, inclusive, isso a gente vê em vários contextos, é a seguinte: não, você está criticando porque você não entendeu. Tem um livro do Schopenhauer. Nossa, agora você foi erudito. Eu Agora. fui erudito. Eu falhei metade do caminho porque eu não vou lembrar o título exato do livro. Eu vou procurar na internet agora. Mas tem um livro do Schopenhauer. Como é que se escreve Schopenhauer? Ah, o Google te disse, se não trocar por Schwarzenegger. É. Michael Schopenhauer, olha só, tem um livro maravilhoso. Cadê obras aqui? Ah, bibliografia selecionada. Ah, porque o Schopenhauer, ele tem um livro que eu gosto muito, que eu não estou achando aqui, que é alguma coisa tipo como como ganhar qualquer discussão sem ter razão. Alguma coisa do gênero. Eu vou procurar melhor aqui, até o final do podcast eu falo. Mas é entrar nesse tipo de coisa. Ah, não, não sei o que. Não, mas você não entendeu. Então, não, é porque são as falácias. Sim. São as falácias das discussões. E é muito conveniente você usar essa estratégia. Não, mas você não está entendendo. Não, não, entendi o que você disse. Não, você não entendeu porque você não está conseguindo realmente integrar isso à sua vida, ao seu entendimento. Você pode ter entendido do ponto de vista conceitual, mas você não está vivenciando. Para nós, o que conta é vivenciar. Você sempre vai ter a brecha para escapar da discussão mais a sério. E sempre vai ter aquela coisa. Não, mas você está dizendo isso, mas você acabou de citar o autor que falava que o resultado de um tratamento implicou numa generalização na vida dele. Não, eu falei isso, mas eu não falei que foi para tudo. Não, você acabou de dizer. Eu posso distorcer aquilo que você disse. Eu Sim. posso forçar essas. O nome do livro, ele tem dois nomes. Ele veio para cá com dois nomes. Dialética Erística, que é um nome bonito, inclusive. Ou então, no seu título mais simples, embora mais comprido, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, em 38 Estratagemas. Aí ele coloca 38 falácias de discussão. Sim. Que é o que o cara da PN faz assim, lê esse livro, é um livro barato, deve ser de graça na internet, porque o Schopenhauer morreu faz muito tempo, então ninguém tem o direito autoral disso. Então você pode procurar na internet, baixar um PDF, porque não tem problema nenhum, você não vai estar roubando dinheiro de ninguém. A questão é a seguinte, lê essas 38 falácias do Schopenhauer, depois vai falar com o cara do PNL, você vai começar a identificar. E aqui até uma coisa que eu acho que talvez algumas pessoas que ouçam podem falar, não, mas eu acho a PNL uma estratégia legal, eu acho que pode ser interessante, Funcionou me para faz mim. bem, funcionou para mim. Perfeito, você aproveitou, ótimo, você teve algo que lhe foi útil, use bem. Só não tenta
tenta vender essa regra para todos e não tenta julgar quem não se adaptou, no sentido de, não, mas o sujeito com estava resistente, estava na zona de conforto, não queria mudança efetiva, já estava satisfeito e não sabia, ou não teve vontade de implantar na sua vida. Não é por aí, é esse que é o grande ponto. Várias pessoas defendem como metodologia pessoal de desenvolvimento pessoal? Várias pessoas defendem. É científico? Não é. Mas eu li. Não é científico. Não, mas eu. Não é científico. Você vai procurar na bibliografia científica, você vê vários estudos sérios descreditando como Sim. ciência. Agora, se você, como crença pessoal, assumiu que você é válido, quem sou eu para questionar? Suas crenças são suas. Seu corpo, suas regras, sua cabeça, suas regras. Exatamente, exatamente. Se está funcionando para você, vai e aproveita, mas como o prezado disse, não julgue os outros pelo que funcionou com você e não com os outros. Nesse caso, prezado, para a gente finalizar o dia de hoje, que a gente já está chegando em 1 hora, tá dando um pouco mais ali no nosso contador, mas a gente sempre enrola antes de gravar. É, quem está procurando o PNL? E daí a gente quer falar assim, não, tem um caminho melhor, ou então de um jeito até melhor de falar. Antes de ir para a PNL, tenta procurar isso. Esse isso é o quê? Eu diria o seguinte, tenha claro quais são os seus objetivos. Você buscará uma metodologia que promete resolver seus problemas profissionais, que resolve seus problemas psicológicos, resolve seus problemas de relacionamento, resolve seus problemas motivacionais mais íntimos, já é um caminho errado. Você precisa de orientação profissional, procure profissionais que tenham esse enfoque, essa Sim. ênfase e que possam lhe ajudar realmente no seu planejamento de carreira, no seu direcionamento, no seu desenvolvimento. Você precisa superar uma dificuldade como, sei lá, um problema de relacionamento afetivo? Até vou colocar uma questão aqui, só para vocês verem que realmente eu não tenho preconceito e não quero defender terapias como uma alternativa. Você pode procurar o pastor da sua igreja. Sim, sim. De repente ele é um bom conselheiro. Você pode procurar um terapeuta de casais, você pode procurar o suporte de uma pessoa especializada para isso. Mas alguém que tenha ênfase e foque nisso. Você tem um problema psiquiátrico, psicológico? Procura um psiquiatra ou procura um psicólogo. Você tem um problema médico e acha que vai curar com a programação neurolinguística porque Não vai. não vai. Esse é o ponto. Procura o profissional adequado para a sua demanda e sempre fuja das soluções que resolvem todas as demandas, inclusive as que você ainda não tem. Essa é a regra básica, né? Sempre. Você falou procure o médico, eu pensei assim, pô, você tá ali tá meio cabisbaixo, com a postura ruim, tá se sentindo mal, acorda ruim, com dores. Cara, às vezes você tem lordose. Pode ser? Às vezes você tem, Resolve. às vezes você tem lordose, é isso. E a PNL não vai resolver o seu problema de lordose. E é como o prezado falou, cara. Pô, mas eu tenho problemas de cunho social, não tenho uma boa roda de amigos, eu não sei o quê. Procura o pastor. Pode ser. Procura o pastor da igreja. Você vai achar uma comunidade. Provavelmente você vai achar uma comunidade que vai te acolher. E aí alguns dizem, não, mas aí não é científico. Não, realmente não é científico. Mas ele é um conselheiro de um contexto que você assumiu como seu, faz parte do seu contexto cultural, que ele Sim, pode te ajudar sim. e que ele vai ajudar você nessa situação específica dos seus relacionamentos. Ele não está te dando uma solução para tudo. Ele não está criando uma condição em que você vai super generalizar uma mudança e depois de correr sobre as chamas, tomar um banho gelado, ou participar da palestra, você vai ser capaz de resolver tudo que acontece na sua vida só por causa desse evento. Esse é o ponto. Imaginar um evento isolado como esse, uma estratégia Como a super organizada, gênese da sua nova vida não vai não acontecer. vai. Infelizmente, não é tão simples assim. E no pior caso, você não tem a mínima ideia de quem procurar. Acho que é uma frase que a gente vai falar todo o podcast agora. Se você tem um clínico geral, fala com ele. No pior do caso, fala com o seu clínico geral, ele vai te encaminhar para um profissional. É o cara que te conhece. Tem um clínico geral, prezado? Você precisa eu tenho. Você sabe que eu sou Você não um gosta de ir ao homem médico, né? latino padrão. Com Eu todo tenho o certa machismo que vem junto, sou né?
fui moldado nessa Foi sociedade. sociedade, na sociedade machista latino-americana é horrível, né, cara? Eu vou no Daniel. É, Cerqueira. Cerqueira, no Daniel Cerqueira, que eu chamo ele de Danielzinho. Ah, doutor, não sei o que, eu não consigo. Eu vou no Daniel e assim, meu, eu não sei de alguma coisa, o médico Eu até sabe. aproveitar a fala que você diz do cunho geral, vamos supor, como a PNL muitas vezes está no contexto organizacional, e a sua dúvida pode ser profissional, Quando o procure seu médico do trabalho. gerente. Ah, Procure seu tá. gerente. Procure seu gerente. Se você tem uma boa relação com seu gerente, vai. Uhum. Se você é um dos meus 3 coordenadores da Univesp lá, me procura. Mentira, eles já me procuram. A gente tem uma relação muito boa. Eu espero que seja boa para eles. Para mim é ótima. Nesses exato momento estão lá trabalhando sob suas ordens. Do sábado. Não, não. Cara, eu percebi que eu tenho uma condição muito boa no trabalho no dia que eu vi que todos eles são mais velhos do que eu. Todos eles sabem muito mais do que eu das áreas específicas que eles estão, e que outro dia um deles, no chat com todo mundo, virou no meio da tarde e falou: Ó, não tá rendendo aqui, eu vou tirar meia hora de cochilo para ver se melhora. Uhum. Aí eu fiquei feliz, que eu senti que é a hora que eu tava acertando como gerente. Ó, até maré de olhos de emoção. Enfim, gente, esse foi o nosso podcast. Prezado, você quer adicionar mais alguma coisa antes da gente dispensar essa gente para ouvir outro podcast? Não quero e com certeza não quero falar nenhuma pseudociência nos próximos dias, assim, porque acho que já estamos Gente, ficando inimigos. vocês que estão ouvindo a gente, não importa se você gostou ou não. Se você chegou até o fim, parabéns, você é um herói. Se você chegou até o fim, deixa uma sugestão de tema. Porque assim, a gente começou esse podcast com uma ideia e depois a gente não pensou mais. E a gente percebeu que a gente não tem tanta ideia assim. Então, deixa aí sugestão de tema, deixa pergunta, pode ser até pergunta sobre PNL, depois a gente revisita em outro momento. Mas assim, poxa, prezados, eu queria saber sobre tal coisa. Deixa aí, que a gente vai falar sobre esse tema. A gente vai, estuda. O prezado estuda mais, eu vejo de última hora. A gente vai, estuda e fala sobre esse tema. Prezado! Eu vou deixar, para facilitar, eu vou deixar os links no YouTube, no Twitch, no coisa de podcast. Agora o seu e-mail certo, sem digitar errado. Onde as pessoas podem te procurar. Também deixar onde me procurar. E é isso, você já pode se despedir. Bom, pessoal, depois de ter falado tanto e ter cansado vocês do timbre da minha voz, eu só tenho a dizer tchau mesmo e até uma próxima. E é isso, gente. Tchau e até a próxima.